Olá, hoje no mundo político as repercussões da nova indicação ao Supremo. O presidente Lula escolheu seu advogado pessoal nos processos da Lava Jato, Cristiano Zanin, para ser o próximo ministro do STF. O indicado à vaga aberta com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski ainda passará por sabatina no Senado. Mas o perfil reacendeu discussões na opinião pública, na crônica política e no meio jurídico sobre os critérios para a composição do Tribunal Constitucional e o jogo de poder travado por lá. Eu converso com Marjorie Marona, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora do Observatório da Justiça no Brasil e na América Latina. Professora Marjorie, um prazer recebê-la novamente no mundo político. Obrigada, um prazer estar aqui. Professora, o advogado e professor Cristiano Zanin Martins tem 47 anos e ganhou notoriedade como advogado do presidente Lula nos processos relacionados à Lava Jato. Na sua avaliação, o que mais pesou na escolha de Lula e qual o simbolismo dela diante de todos os impactos que a Lava Jato teve na história recente do país? Olha, o que me parece que pesou aqui foi o critério da governabilidade, né? O presidente Lula, em outras oportunidades, já assumiu a relevância de adotar uma preocupação com a representatividade, a diversidade da Corte Constitucional, do Supremo Tribunal Federal, diante do protagonismo que esse tribunal tem assumido na vida política do país, já se priorizou, portanto, a indicação de mulheres, a indicação de pessoas negras para o Supremo Tribunal Federal, mas nessa oportunidade me parece que, para além da representatividade e da diversidade na avaliação do presidente Lula, era preciso ter alguém com um aliado, né? Alguém com um viés ideológico mais alinhado à agenda da presidência e, particularmente, alguém com quem o governo pudesse contar para avançar com a sua agenda e estabilizar a possibilidade de governar, né? Em poucas palavras, me parece que o presidente Lula preocupou-se aí com ampliar as possibilidades de construção da sua governabilidade, o que não tem sido fácil, né? Já que do lado de lá nós temos aí na presidência da Câmara o Lira avançando aí à frente do Centrão cada vez mais sobre o governo. Então, acho que o contexto de dificuldades aí da construção da governabilidade foi fundamental pesou muito aí para a escolha do presidente Lula. Esse critério da lealdade tem a ver também com o fato do Supremo, na sua história recente, registrarem um aumento de decisões monocráticas e também de disputas internas que são noticiadas com frequência pela imprensa? Exatamente, né? A gente tem um desenho muito particular do Supremo Tribunal Federal e que frequentemente, corretamente, é objeto de críticas por parte dos especialistas, e que faz com que o Supremo Tribunal Federal possibilite uma atuação muito individualizada, um protagonismo muito individualizado dos seus ministros, né? De modo que, embora sejam 11 ministros, muitas vezes a decisão colegiada, ainda que ela seja muito importante, ela é, vamos dizer, entre aspas, atropelada por alguma atuação mais individual. Então, isso faz com que cada um dos ministros conte muito, né? Cada ministro individualmente no Supremo tem à sua disposição uma série de instrumentos para dirigir o processo jurisdicional, né? Para dirigir o processo, para controlar em boa medida o modo como esse processo se desenrola, para controlar em boa medida o time dos julgamentos, né? Para além da construção do próprio conteúdo desses julgamentos. Então, cada ministro importa, né? A gente está aí num momento em que não só coletivamente o Supremo ganhou muita visibilidade, né? Mas que individualmente cada um dos seus ministros também ganhou muita visibilidade e muito protagonismo, né? Então não dá para deixar passar nenhuma oportunidade, eu acho que essa é a visão do presidente Lula, né? Não dá para deixar passar nenhuma oportunidade de poder ter aliados, e com isso, evidentemente, que eu não estou querendo aqui tratar da questão na esfera, no âmbito pessoal, né? Aliados do governo, né? O que é comum, né? A busca por ministros do Supremo Tribunal Federal, né,
que tenham visões de mundo, perspectivas de mundo, da política, da economia, da sociedade, né, das questões todas que tocam a dimensão constitucional da vida política do país, né, é comum que o presidente busque semelhanças ou proximidades com as visões de mundo dos seus indicados, não só no Brasil, em diversos outros países também. Então, Marjorie, esse comportamento, né, dos ministros do Supremo brasileiros, né, com as decisões monocráticas, esse é um traço característico muito específico nosso, esse crescimento que é registrado, ou também encontra paralelo com experiências internacionais? Olha, o protagonismo, de um modo geral, da nossa corte encontra paralelo com experiências internacionais, né? A gente tem aí um movimento crescente no sentido de que as cortes constitucionais se tornam atores políticos relevantes na construção dos governos, né? E isso é no Brasil, isso é na América Latina, né? E isso é para além daqui, né? Então, a gente tem hoje já, de forma bastante consolidada, esse entendimento, né, de que não dá para se pensar a construção de um governo sem pensar, sem levar em consideração, né, a necessidade de estabelecer relações políticas com as cortes constitucionais, tá? Mas o Brasil tem uma peculiaridade, sim, né, que é isso que para essa peculiaridade a gente chamava atenção antes, que é o fato de que nós temos aí, pelo conjunto de regras, digamos assim, né, que organizam o funcionamento, tanto as regras de composição da nossa corte, mas as regras de funcionamento, particularmente do nosso Supremo Tribunal Federal, acabam por induzir a possibilidade de que, individualmente, cada um dos ministros possa avançar sua própria agenda, né? Cada um dos ministros individualmente retenha muitos mecanismos para interferir, né, no processo decisório, né? Então, a gente acaba, vamos dizer, em função disso, né, a gente acaba tendo que se preocupar também com uma corte que possa se harmonizar internamente, né? As disputas internas à corte, elas podem se tornar um elemento de desestabilização do seu desempenho colegiado, né? Nesse ponto, desculpa, eu não quero me alongar muito, mas só porque acho que isso é um ponto positivo e interessante da gente trazer, né? Nesse ponto, a indicação do Cristiano Zanin pelo presidente Lula tem a seu favor, né, o fato de que pelo menos outros 3 ministros já se manifestaram favoravelmente à indicação, né? Os nossos estudos sobre indicação, os especialistas, os analistas... Ministros de diferentes linhas políticas também, né? Inclusive elogiaram Zanin. Exatamente, a gente teve a ministra Carmen Lúcia, o ministro Barroso, né? O ex-ministro também o ministro Marco Aurélio. Gilmar Mendes. O ex-ministro Marco Aurélio. Quer dizer, exato, com perfis diferentes, trajetórias diferentes, perspectivas diferentes, né? E apoiando a indicação. Isso é muito importante, porque, e mesmo, o adendo é mesmo aqueles, né, que não optaram por explicitamente apoiar essa indicação, né? Evidentemente que não vieram a público também desaboná-la, né? Fizeram um caminho estratégico diferente de chamar atenção para uma outra importante bandeira, digamos assim, que é a bandeira da representatividade, que é a bandeira da legitimidade. Então, nós vimos a ministra Rosa Weber clamando aí pela presença feminina na corte, né? Nós vimos aí o ministro Fachin, né, também chamando atenção para a necessidade de pessoas negras na corte, negros e negras na corte como ministros, né? Então, de um modo geral, parece que o ministro Zanin chega, pelo menos, sem vetos ao Supremo Tribunal Federal, e isso é bastante importante quando a gente precisa reforçar colegialidade em um ambiente que induz individualidade. A próxima indicação, né, da Corte deve ser no final do ano, com a aposentadoria prevista da ministra Rosa Weber. Dessa vez, aí sim, talvez seja a oportunidade de se indicar uma mulher ou mesmo um negro para se aumentar a diversidade do tribunal. Isso provavelmente estará na agenda. Já foi uma cobrança pública muito forte, né, por agora. Vai estar na agenda, não tenho dúvida disso. Não sei se ainda será o caso, mas vai estar na agenda. E por que eu digo não sei se ainda será o caso de se realizar essa pauta tão legítima, né, e uma indicação tão desejável de uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal? Porque acho que tudo isso anda muito vinculado à capacidade do governo de construir governabilidade.
O governo Lula tem enfrentado, por outras diversas razões também de ordem institucional, ainda legadas de períodos anteriores, tem enfrentado dificuldades muito grandes para construir governabilidade. O que eu quero dizer com isso é que o governo vai precisar se preocupar fundamentalmente com a sua capacidade de governar ainda nos próximos meses, e me parece, aparentemente, até o final desse ano, isso ainda vai estar muito quente, né? Então, a representatividade, a diversidade como critério na escolha vem desafiada por esse outro critério, né, que é o critério da governabilidade. Imagino que vai voltar com mais força o reclame por representatividade e diversidade, né? Mas acho que, de fato, só conseguiremos emplacar uma mulher negra mesmo para essa segunda vaga se a questão da governabilidade já tiver sido superada ou pelo menos encaminhada pelo governo. Eu só queria chamar atenção para o fato de que existem muitos outros espaços, né, que vêm sendo ocupados por mulheres negras, por pessoas negras e negros nesse governo. E uma institucionalização dessa agenda é parte de um esforço deste governo também, uma reinstitucionalização da agenda de gênero, da agenda de raça, com a reconstrução de ministérios, né, de reorganização de pastas, né? Outros cargos também no âmbito do judiciário trazem a oportunidade para o governo de nomear mulheres negras, de nomear mulheres, negros e negras, né? Nós temos aí tanto para o Tribunal Superior Eleitoral algumas vagas que devem surgir ainda, né? Nós temos outras possibilidades. Então, o que eu te diria é, certamente vai continuar na pauta. Esse é um reclame legítimo e necessário que não deve sair de pauta no Brasil nunca, né? E muito fortemente não deve sair de pauta por agora, né? A gente deve muito, do ponto de vista da representação política, aos negros e negras, né? E particularmente às mulheres negras. Então, isso não deve sair de pauta. Mas não sei ainda se nós vamos conseguir emplacar uma mulher negra, mesmo para essa segunda vaga, tendo em vista esse contexto ao qual eu me referia. Então, tem essa questão da governabilidade, Marjorie, mas se a gente olhar para a história, né, durante os primeiros governos Lula, o fato do presidente ter indicado ali em um determinado momento a maioria dos membros do tribunal não evitou, né, condenações de importantes nomes do governo e do PT no julgamento do mensalão. Essas vinculações pessoais devem ser relativizadas a partir da posse do magistrado? Perfeitamente. Isso é excelente a questão, né? Porque nos permite justamente falar um pouco sobre a complexidade da relação entre os ministros e os ministros e ministras, né? E os presidentes que os indicam, né? Quer dizer, existe uma expectativa, e de fato a gente tem alguns indicadores, né, de certa lealdade e alinhamento ideológico entre os ministros e os presidentes que os indicam, né? Os ministros se apresentam mais inclinados a apoiar as agendas, as preferências políticas dos presidentes que os nomearam, né? Então, algum tipo, a indicação, né, se constitui como um certo mecanismo de influência sobre a corte, sem dúvida nenhuma. Mas isso não, a corte não é imune, digamos assim, é um contexto institucional mais amplo e é um contexto social mais amplo no qual ela está inserida. Então, assim como presidentes que indicam ministros operam algum tipo de influência sobre a sua atuação, a opinião pública opera influência sobre a atuação da Corte Constitucional, né? E outros atores com poder político relevante também operam influência sobre o desempenho da Corte Constitucional, como os próprios parlamentares, né? Senadores e deputados que podem, eventualmente, mobilizar-se, se tornarem insatisfeitos com as decisões da Corte de forma sistemática, podem mobilizar mecanismos que a gente chama de court curbing, né? Mecanismos para reduzir, né, os poderes da Corte. Então, a Corte atua colegiadamente, no agregado, né, de olho em diversos atores políticos relevantes e de olho na opinião pública. Tudo isso influencia a atuação da Corte no agregado e do ministro individualmente. A indicação do presidente, a expectativa de que o presidente possa ter um aliado na corte, ela é mitigada por esse outro conjunto de influências. Isso explica o fato, por exemplo, de que, ao longo do mensalão, e mesmo depois com a Lava Jato, né, mesmo tendo uma maioria de ministros indicados pelos partidos dos presidentes, né, pelo Partido dos Trabalhadores, que é o partido dos presidentes, então, à época, não tem encontrado ali nenhuma guarida às pretensões do
do Partido dos Trabalhadores, né? Porque havia outro conjunto de influências ali, aí fortemente no caso da Lava Jato, a opinião pública operou uma pressão muito grande sobre o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, existe uma influência, mas ela é relativa. Pois é, o comportamento ideal de um ministro do Supremo não deveria estar, talvez, imune à opinião pública e ser mais técnico? Isso é uma outra pergunta excelente. A gente trabalha sob um pressuposto que precisa ser falseado para que a gente possa encarar a realidade, né, de uma forma, sermos mais eficientes em relação ao que de fato se coloca. Né? Esse pressuposto de que existe uma neutralidade, né, no sentido de que há uma resposta certa, que a gente vai encontrá-la objetivamente, né? E que se opõe a uma outra que seria uma interpretação absolutamente política, num sentido muito particular de um interesse pessoal de alguém, de um favorecimento de alguém, ele é um pressuposto equivocado, ele é amplamente difundido para se tentar enquadrar os debates sobre desempenho de tribunais, e particularmente de cortes constitucionais, né? Mas não tem nenhuma guarida na literatura. Né? Toda a literatura sobre comportamento judicial aponta para o fato de que os magistrados individualmente e, portanto, os tribunais no agregado, né, são influenciados por outros fatores para além dos fatores legais. O processo de aplicação da Constituição, de aplicação da lei, ele é um processo de construção de sentido. E a construção de sentido da lei, a construção de sentido da Constituição, né, ela é impactada pela trajetória individual do ministro, pelas preferências do ministro, mas também pelo contexto público, pelo contexto político mais amplo. Isso não é necessariamente negativo. Veja bem, a Constituição norte-americana, a Constituição dos Estados Unidos da América, foi escrita num período em que, inclusive, a questão do racismo estava claramente colocada. Se a Corte Constitucional norte-americana não fosse capaz de ressignificar a Constituição americana, de reconstruir sentido para a Constituição americana, nós estaríamos com uma Constituição que já não conversaria em absoluto com a realidade social atual. O mesmo se passa no caso brasileiro, e mais fortemente ainda em outros países, como é o Brasil, em que você está em franco desenvolvimento de um conjunto enorme de direitos, em que você tem uma trajetória de desigualdades que oprimiu grupos, né, de forma marcante e significativa. Então, é necessária a atualização dos sentidos da Constituição. Essa atualização passa pela aceitação, né, de que esse processo é o processo de interpretação é um processo histórico, é um processo localizado, é um processo que vai sofrer influência, sim, né, de todo o ambiente no âmbito do qual essa atividade se dá. Tá? O que não significa dizer, é bom eu encerrar com isso, né, esse ponto, o que não significa dizer, né, que nós podemos também achar qualquer coisa a partir da legislação e da Constituição. É um processo complexo que tem que ser operado publicamente, né, com trocas que se dão entre os próprios ministros, dos ministros com outros atores e também com a opinião pública. Pois é, considerado, né, todo esse arcabouço necessário, né, para um julgamento constitucional, a gente viu muitos questionamentos no meio jurídico, né, e certa polêmica em torno do notório saber jurídico de Cristiano Zanin. Há quem critique que ele não tenha mestrado, doutorado, e quem veja nisso um argumento elitista. Qual a sua visão, Marjorie? É bastante comum, não é a primeira vez, né, que isso aparece. Aliás, das propostas hoje que tramitam para... Acho que hoje tem seis propostas tramitando no Congresso Nacional aí para mudança da indicação, mudança do formato desse nosso modelo de indicação para o Supremo. Tem quem defenda concurso público, né? Concurso público, exatamente, sobre o mesmo pressuposto. E tem a ver com isso que a gente estava conversando. Uma pressuposição equivocada. Aliás, nesse caso, eu acho que um duplo equívoco, né? Em primeiro lugar, você imaginar que existe essa possibilidade de você insular de tal maneira o julgador que ele não vá de forma alguma ao aplicar a lei, né, levar em consideração todo o contexto. Isso, para mim, é um equívoco do qual eu falava antes. Tem um segundo ainda, no caso dos concursos públicos, que é imaginar que não tem política na burocracia.
né? Que é imaginar que, se tratando de um burocrata, nós teremos aí a mais fina flor da interpretação objetiva e neutra politicamente. Acho que a Lava Jato já provou para todos nós que não é bem assim que funciona. Então, acho, nesse caso, um segundo equívoco. Mas, particularmente no caso do Cristiano Zanin, também não é novidade. O Toffoli também foi criticado, né, por não ter... que era alguém, né, muito próximo do presidente Lula, né? Também o Gilmar Mendes, que passou pela AGU do Fernando Henrique Cardoso. É muito comum que os presidentes indiquem aliados, né? Em alguns casos, a crítica ela ganha essa roupagem, né, como se faltasse ali expertise. Não me parece que isso sustenta uma crítica dessa em relação ao Cristiano Zanin. Claro que o processo de aprendizado aí sofre uma curva imensa, um desafio enorme, está no Supremo Tribunal Federal, né? Mas não me parece que seja o caso. No meio jurídico ele é muito responsável, como eu falei, é importante que ele tenha apoio dos colegas no Supremo Tribunal Federal, isso também aporta aí, digamos assim, uma qualificação, um reconhecimento, né, à sua atuação. Eu não acho que essa seja uma crítica que possa sustentar. Eu acho que ela, na verdade, é uma crítica que mitiga a grande preocupação, que é legítima, que é de politização da corte, né, que é de alinhamento com a presidência. Em relação a essa politização, né, o Supremo foi um dos principais alvos dos ataques extremistas de 8 de janeiro e já havia estado no centro de retóricas de campanha, né, na eleição de 2022, né, Jair Bolsonaro atribuindo diretamente ao tribunal a sua derrota por algumas vezes, enfim. Né? Como que isso tudo tende a influenciar o comportamento da corte daqui em diante, na sua avaliação? Esse, para mim, é o ponto central quando você avalia as críticas à nomeação à indicação do Zanin, né? É o fato de que, simbolicamente, você ainda fica muito preso, né, a um determinado contexto de politização dos tribunais, né? E a reconstrução da democracia aí, que a gente pretende que tenha se iniciado na última eleição, né, ela demanda a reconstrução da imagem pública das cortes, do judiciário de um modo geral e do Supremo Tribunal Federal em particular, né? Então, eu acho que esse é um risco, né? O simbolismo que envolve a indicação do grande advogado da Lava Jato, digamos assim, né, traz o risco de que a politização da corte continue, quer dizer, que a gente não saia desse registro, né? Isso me parece um pouco problemático. Mas do ponto de... eu acho que a gente vai ter que esperar ver como que isso vai se encaixar internamente. Eu acho que tem grande chance, né, de que isso que agora se apresenta como um risco possa ser, de certa forma, absorvido pela corte, a depender do modo como o próprio Cristiano Zanin vai construir as suas... a gente chama, às vezes, de as suas panelinhas, né? Quer dizer, o seu conjunto, o seu espaço, aquele espaço onde ele se sente mais confortável, né? Quer dizer, com quem que ele vai se aliar, em quais julgamentos, como ele vai atuar ali internamente na relação com seus colegas, né? Eu acho que se a gente continuar nessa trilha de sinalizar, eu digo o Supremo Tribunal Federal, continuar nessa trilha de sinalizar claramente que não há nenhum espaço para ataques à democracia no Brasil, que não há nenhum espaço para qualquer tipo de aventura antidemocrática, né? Gradativamente o Supremo recupera, né, aquilo da legitimidade que ele perdeu. E se o Cristiano Zanin, e acredito que vá, né, aderir a esses termos construídos ali internamente pelo Supremo Tribunal Federal, essa coisa vai andar bem, né? Estou aqui na torcida para que isso aconteça, viu? Acho que vai fazer bem para o Brasil. Major Ribeiro, queria encerrar nossa conversa com a questão factual, né? Há uma divergência clara, né, de interpretação entre o Executivo e o Legislativo na questão do marco temporal para o reconhecimento de terras indígenas. Uma votação recente na Câmara dos Deputados e a perspectiva de agora o Supremo eventualmente decidir a questão. Né, uma eventual decisão do Supremo pode vir a ser interpretada, né, como invasão de competência de outro poder, nesse caso específico? Eu acho que isso vai ser usado no jogo político estratégico, né? Mas não há nenhuma razão
você falou, agora vamos para uma questão fácil. Não há nenhuma razão para se dizer isso. Tratar-se-ia de uma questão ligada a uma competência do Supremo, que é o Judicial Review, a capacidade que o Supremo tem, né, de fato atuar e avaliando a constitucionalidade dos atos todos provenientes do Legislativo, né? Mas isso nos traz de novo a questão com a qual nós começamos a nossa conversa hoje. O como vai ser importante para esse governo, para que ele possa avançar suas agendas, né, que ele conte com o apoio do Supremo Tribunal Federal e do Senado Federal, que, aliás, é quem intervém no processo de nomeação, né, levando adiante a sabatina do indicado pelo presidente. E não é só o marco temporal, a gente tem agendas que são muito caras para esse governo, que ou já estão no Supremo Tribunal Federal ou vão chegar ao Supremo Tribunal Federal. Tanto no que diz respeito ao avanço de direitos, toda essa agenda ambiental, indigenista, né, ligada aí à questão dos povos indígenas, povos originários. A gente tem outras agendas no campo dos direitos, mas também a gente tem muita coisa que já está no Supremo e que ainda vai chegar, ainda ligada à questão da corrupção. A agenda anticorrupção ainda está ali. Todos os atos antidemocráticos também. Então, a gente tem pelo menos 3 grandes grupos aí de questões que ou já estão caros ao governo e que ou já estão no Supremo ou vão chegar. Tendo o governo dificuldade de avançar com isso no Congresso, é estratégico, racional e necessário que ele busque amparo no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal vai entregar à sociedade, né, a interpretação que ele julgue, evidentemente, a mais correta da constitucionalidade de cada uma dessas questões a constituir essas agendas aí. Muitos assuntos para a gente acompanhar atentamente. Muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, professora Marjorie. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Me chamem sempre. Um abraço. Eu conversei com Marjorie Marona, professora do Departamento de Ciência Política da UFMG e coordenadora do Observatório da Justiça no Brasil e na América Latina. Ela avaliou as repercussões da indicação feita pelo presidente Lula de seu advogado pessoal, Cristiano Zanin, para o Supremo Tribunal Federal. O debate público sobre os critérios para a composição da Corte Constitucional e o jogo de poder que permeia a instituição. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.